103 para todo o planeta também no site e aplicativo Rádiosnet, ok, minha gente? Eu tô aqui com o vereador Enaldo Aguiar e nessa manhã, já tá aqui do meu lado, já ele, ó, vereador Enaldo Aguiar. E nessa manhã, gente, a gente vai falar sobre o reajuste do apoio da educação, né, que resultou aí a greve. Greve de quem, Rodrigo? Greve dos professores da educação aqui no município de Breves, né? Eu quero saber com o vereador Enaldo, primeiramente quero dar um bom dia para ele e saber como é que está essa situação, né? Como está a expectativa dessa situação aqui para o nosso querido município de Breves, querido, mas infelizmente abandonado. O vereador Enaldo tá aí, né? Respirando, procurando forças em Deus para trabalhar pelo nosso povo, mas pelo que a gente está vendo, se eu tiver errado ele me corrige, está cada vez mais difícil, né? Um time dividido. Poucos vereadores querendo trabalhar, como o vereador Enaldo, não é porque está aqui na minha frente, mas é poucos vereadores querendo trabalhar e uma maioria não querendo trabalhar, aí se junta com o executivo e faz essa farofa de besterol no nosso município, sacaneando com o nosso município de Breves. É com muita tristeza que eu teço esse tipo de comentário. Eu dou logo um bom dia para o vereador Enaldo Aguiar, fica à vontade, você está na Rádio Breves FM. Bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes da Breves FM. É um prazer mais uma vez estar aqui, Rodrigo, teu programa, conversar com a população. De modo geral, a Breves FM é uma rádio que ela atinge aí boa parte do município de Breves e também uma boa parte dos municípios vizinhos de Melgaço, de Portel, né, de Bagre, Curralinho, e a gente manda um bom dia aí para todo esse povo que está sintonizado aí na Breves FM. Em especial ao público de Breves, tanto da cidade quanto da nossa querida zona rural, que está nesse momento enfrentando essas dificuldades. Viemos de 2 anos de pandemia, hoje já estamos, graças a Deus, superando esse problema, mas as sequelas dela continuam e infelizmente nós temos outros problemas que não são gerados por nenhum tipo de vírus desses fatais à vida, mas são vírus que atrapalham a vida de todos. Problemas todo mundo tem. Agora é o seguinte, o ser humano fabricar problema, aí já é uma conversa totalmente diferente e esquisita, né? Porque eu acho assim, vocês da classe política, né? O povo que votou em vocês, vereador, ele acreditou, né? Acreditou não apenas no pedido de voto, mas ele acreditou como uma esperança, vocês sendo uma esperança para cada um de nós, né? E você está ali lutando, né? Acredito eu que com um time bem pequeno de vereadores que ainda se preocupam com o nosso povo, né? Lutando contra uma galera que não está nem aí pro povo. Mas vocês estão ali, estão na luta, pedindo sempre forças a Deus, né? Para lutar pelo interesse, pelo bem coletivo. Vereador, bora falar aqui um pouco, quero que você explique pra gente aqui, pros nossos ouvintes, galera que tá no interior, galera que tá na cidade, você explique pra gente um pouquinho sobre a questão desse reajuste aí do apoio da educação. Primeiro assunto aqui da nossa manhã. Rodrigo, isso é uma questão que está aí aposta na sociedade já desde o começo do ano, né? Já estamos se discutindo sobre essa questão. E o governo, o governo local, do prefeito Charão aí, ele querendo sempre dar uma barrigada e enganar os outros, eles inventam algum tipo de artimanhas e um monte de justificativa sem cabimento nenhum. Isso, na verdade, causa desconforto para a sociedade, né? Se você lembrar, uns 2 meses atrás, havia uma grande discussão do governo entre pagar o piso salarial nacional dos professores ou não pagar. E, novamente, a categoria dos trabalhadores de educação tiveram que ir para a rua, grevar, se manifestar. A gente também teve dando esse suporte, esse apoio, por entender de que não havia justificativa nenhuma para nenhum município brasileiro não pagar o piso nacional. Até porque é uma lei federal e os recursos do município, eles já foram calculados para esse ano em cima desse reajuste. Então a gente enfrentou esse problema lá atrás, especificamente dos professores, dos profissionais da educação,
E aí, no final, depois de um desgaste da categoria, depois de tudo, essa categoria saiu vencedora porque não tinha como sair derrotado, e o governo saiu derrotado porque seus argumentos não se sustentaram, e aí ele teve que se comprometer em pagar o piso que já estava fazendo. E aí, daí para frente não. E ficou pendente o reajuste para os trabalhadores do apoio, que são aquelas pessoas que estão na secretaria das escolas, na portaria das escolas, são os vigias, são as merendeiras, os serventes, os zeladores, são essas pessoas aí, os técnicos em educação. São esse pessoal aí que está fora do contexto do reajuste que foi dado pelo governo federal, e aí isso é local. E aí esse povo fez um cálculo, como o ano passado, 2021, não houve reajuste salarial por conta da pandemia, o Congresso Nacional aprovou uma lei, o Supremo Federal disse que ela estava válida para o país todo e proibiu o reajuste de salário. Então, ano passado não houve, então houve um acúmulo de reajuste em relação ao ano passado e a esse. Então, o último reajuste desses trabalhadores aconteceu em 2020. Em 2020, essas pessoas receberam dentro do seu planejamento ou da sua planilha de cargos e salários da categoria o reajuste para esta categoria da educação. E em 2021 não aconteceu, e 2022 acumulou para 2022. E aí hoje se chegou num cálculo, esse cálculo de 16%, Rodrigo, ele não nasceu do nada, ele foi construído de início num diálogo entre a categoria e a Secretaria de Educação, e a proposta inicial era de 22%, a categoria foi reduzindo e até que chegaram num nível que foi aceito pela Secretaria de Educação, e aí foram encaminhada, naquele momento, para terminar aquela primeira greve, foi encaminhada uma proposta que iriam encaminhar um projeto de lei dentro de cima dos 16%. Mas aí o prefeito Gerão, ele ficou enrolando para mandar o projeto, e a categoria reuniu em Assembleia Geral e disse que daria um prazo de até 15 de março para que esse projeto fosse caminhado à Câmara, que se não fosse caminhado, que aí eles voltariam a se manifestar e a declarar greve novamente. Foi o que aconteceu. Então não foram encaminhados à Câmara até o dia 15, a categoria volta a se reunir e declara greve a partir do dia 15 em diante. E aí nós estamos em greve até hoje, por conta dessa questão. Depois de muita luta na quinta-feira, a gente recebeu a categoria, eles foram para a Câmara e a gente foi lá e eles não conseguiu nem falar com o secretário de administração, que não recebia o representante dos professores, e nós encabeçamos uma caminhada junto com a diretoria do sindicato, aí a convite deles, nós fomos até a prefeitura, adentramos a prefeitura e chegamos até no secretário de administração e juntamente com o procurador do município. E lá eles se comprometeram de que na sexta-feira daquela semana eles encaminhariam o projeto para ser lido no plenário da Câmara. E a gente assumiu um compromisso com a categoria, que independente do horário que chegasse, o presidente convocaria uma sessão extraordinária, se a sessão ordinária já tivesse sido encerrada, para a gente fazer a leitura para poder o projeto tramitar. E aí realmente aconteceu isso na sexta-feira, só que não com os 16% que fora acordado entre a secretaria e a categoria. Foi feita isso em cima de 11%, que foi um número que saiu da cabeça, não sei de quem lá da prefeitura, de um maluco lá qualquer, e saiu esses 11% lá. Só que 11%, Rodrigo, 11% para a educação, da maneira com que fora colocado, na tabela de 2020, que está desatualizada, né, no nível fundamental, por exemplo, a tabela de 2020 do nível fundamental... Antes de você ir para esses números aí, deixa eu te fazer uma pergunta só nesse intervalo. Sabe o que eu sinto, vereador? Não sou eu, mas muita gente que está nos ouvindo, tanto aqui na cidade quanto no interior. A gente está falando para um povo dividido, né? O povo que está no interior, está no meio rural, e um povo que está no meio urbano. Sabe o que eu estou sentindo, e muita gente está sentindo também? E quando eu falo sentindo, vereador, eu falo assim numa perspectiva subjetiva. Não quer dizer que isso esteja ocorrendo, mas eu sinto, estou sentindo, e muita gente que está me ouvindo nesse momento sente, que quando o poder público, assim, quando uma administração pública, um executivo, ele amarra um dinheiro público
deixa de pagar qualquer tipo de coisa que seja para pagar, o camarada não está com interesse particular nesse dinheiro público? Na sua visão como um guerreiro do povo, como um vereador? Ei, Rodrigo, é assim, os interesses eles estão aí opostos, e aí todo mundo conhece aí como esse pessoal eles trabalham e de que forma eles trabalham e de como eles ficam aí dono do dinheiro público. Eles se acham dono do dinheiro público, tanto que se você vê gente aí que ficou milionário da noite pro dia com essa parceria do dinheiro público e que se acha dono disso, né? E aí, Rodrigo, é uma questão difícil da gente lidar, porque boa parte da sociedade ela não olha por esse lado, não é verdade? Boa parte ela olha pelo aquilo que vê, e aquilo que vê, que aparece, que fica visível para todos, não é o que acontece dentro dos bastidores dessa situação toda. Mas, enfim, então a gente pensa dessa questão, Rodrigo, o não reajuste do trabalhador, ele tem outros objetivos. Porque se você deixa de pagar um reajuste que é mínimo, que se você for ver os valores individuais, eles são pequenos, mesmo em cima do que for projetado. Eles são pequenos. Então, mas mesmo pequeno, Rodrigo, são menos dinheiro que circula no mercado local, são menos dinheiro que circula no município, na padaria, na sorveteria, na pastelaria, no batedeira de açaí. Então, esse recurso falta para o município. Isso é canalizado às vezes para 1, 2, 3 parceiros da administração, né, que estão ali vendendo mais papel do que realmente serviço, e que acaba faltando as políticas públicas efetivas. E nós estamos aí. Já vimos com 2 anos de prejuízo da educação, porque por conta da pandemia, o primeiro ano praticamente 100% nulo, o segundo ano já um pouco mais já teve algumas ações e tal, né? E aí a gente está hoje sem a pandemia, já, Rodrigo, mas nessa questão hoje da falta dessa responsabilidade ou de muita irresponsabilidade por parte do gestor da educação do município, por parte do prefeito, em relação à educação, porque só alguém de uma irresponsabilidade tremenda, que não quer o bem-estar da sociedade, que não quer o bem-estar da população, que não tem compromisso com a educação das crianças, faz uma queda de braço dessa, sem nenhuma justificativa lógica, né? Sem nenhuma questão plausível em relação a tudo isso. Então, a gente percebe-se que é realmente um objetivo obscuro que tem por trás disso. Então, a gente volta lá na quinta-feira, quando todos fomos com a categoria para a prefeitura, chegamos lá, falamos com o secretário de administração e que ele mandou o projeto em cima de 11%. Então, como eu vinha falando, 11%, gente, para um salário que estava calculado em 2020, que era acima do mínimo, em 2020, de 1.045 para o serviço de apoio de nível fundamental, né? De nível fundamental no início da sua carreira, nós temos R$1.045. Se você põe 11% em cima de R$1.045, ele não chega, Rodrigo, no salário mínimo atual, que é de R$1.212. E por que está ganhando 1.212? Porque o Brasil, pela nossa Constituição, nenhum trabalhador pode ganhar menos do mínimo. Então está se pagando o mínimo porque tem que se pagar. Mas o piso salarial desse servidor é de R$1.045. Então 11% em cima disso não faz nenhum tipo de reparo. Para esse servidor aqui, os 16%, Rodrigo, vai dar pouco mais de R$4. Os 16% dá pouco mais de R$4 no contra-cheque dele no início da carreira. Então, essa é a questão de que, na verdade, o projeto do prefeito, que ele ontem mandou pedir de volta à Câmara, depois de ter sido convencido de que a sua equipe de assessoramento lá da gestão foi incompetente em analisar a proposta que encaminhou ao Poder Legislativo no ponto de vista de
propor um reajuste ao servidor que não chega a atingir o nível do salário mínimo, que chega a estar abaixo do salário mínimo atual. Então, isso foi uma questão. Ontem, depois dessa queda de braço toda aí, o prefeito reuniu com a sua base lá de vereadores. E a gente está aqui com imagens cedidas pela TV Marajó, aqui. Aí a administração pública, através do prefeito, o nosso município de Breves fica passando esse tipo de vergonha aí, olha. O povo, os professores, trabalhadores da educação, vereador, tendo que cobrar o que era para ser pago para eles, né? Ei, Rodrigo, e eu vou te dizer uma coisa. Ninguém quer estar aí, Rodrigo. Ninguém quer estar aí. Ninguém quer estar aí. O professor não quer fazer greve, o servidor não quer fazer greve, o servidor quer ser bem tratado, quer ser reconhecido como um profissional que trabalha todo dia para ajudar a construir cada vez melhor esse município. Ninguém quer estar nesse movimento, porque isso daí desgasta fisicamente as pessoas, psicologicamente, e principalmente uma parcela da sociedade que não conhece a realidade do que está acontecendo, acaba tecendo algumas críticas de forma assim, mais dura em relação a essas paralisações, porque desconhece o real motivo pela qual estão ali. Mas esses movimentos, Rodrigo, eles só têm um objetivo, é tentar garantir o direito básico do servidor, e é daquele servidor, Rodrigo, que vai para a escola para cuidar do teu filho, do meu filho, do filho do fulano, do ciclano e tal, para tentar dar o mínimo possível na questão da educação. Então, e você está falando do conhecimento de causa, porque além de ser um defensor do povo, você como vereador, você também é professor, então você tem conhecimento de causa do que está falando, né? Com certeza, Rodrigo. Então, Rodrigo, a proposta que o prefeito mandou para a Câmara, primeiro, ela não chega nem o valor do mínimo, isso já é ilegal. Essa é uma situação. A outra, Rodrigo, é que eles deram 11%, de novo errado, para todas as categorias, e disseram que estavam respeitando o princípio da isonomia. E fizeram um cálculo para uma categoria e fizeram um cálculo para outra. Esse cálculo, Rodrigo, dá uma diferença enorme. Então não existia o argumento que eles estavam pregando, que 11% para todo mundo respeita o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Na verdade, não representa. Mesmo segundo a informação, a proposta que agora vão reencaminhar à Câmara vai ser de 16% ao todo, para todos, mesmo assim não contempla. Eu quero dizer para todos e deixar bem claro que os dois projetos que foram para a Câmara, eles só foram da Educação e da Secretaria de Administração. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, não foi encaminhado um projeto de lei melhorando o salário deles, dando qualquer reajuste aos trabalhadores da saúde. Fora simplesmente até o momento para a educação e para a administração. Então, Rodrigo, a gente fez essa queda de braço, a gente acompanhou esse movimento na busca de buscar a solução para o problema, porque o servidor está buscando o direito dele, o prefeito está negando esse direito. Isso está prejudicando, além do servidor que já está prejudicado financeiramente, está prejudicando a vida do aluno. Então nós temos que cuidar de todos, nós temos que apresentar a todos. Então, quando a gente se envolve, sai para o debate, abre espaço para esse diálogo, é para tentar convencer de que nós trabalhamos para todos, e o prefeito tem que pôr na cabeça com a sua equipe que vocês não são os donos da cidade do município de Breves. Vocês, eu e muitos outros aí somos servidores públicos, nós somos empregados do povo, não é só de uma parte, não é só de um grupo que está hoje usufruindo das barganhas do poder, mas são de toda uma população de hoje 104 mil habitante que o IBGE diz que nós temos, e eu tenho certeza que quando o censo se fechar esse ano nós vamos dar um salto grande em cima dessa questão, mas nós somos representantes de mais de 100 mil pessoas, e o prefeito é o prefeito de todos os 104 mil, então não pode ele gerir ou querer governar para uma população mínima daqueles que o rodeiam. Ele tem que governar para todos e olhar para todos. Então tem que atender todas as categorias. Era para ter atendido a categoria de educação, era para ter aberto o diálogo, conversa, porque, Rodrigo,
A política é a arte do diálogo. O diálogo serve para construir uma proposta que seja menos ruim para todas as partes. E quando você só fica com a sua opinião, acontece essa questão. Esta greve, ela só tem um responsável. Chama-se prefeito Charão. Não é o professor, não é o servidor, não é o apoio. Quem é o responsável da greve, quem causou a greve foi o Charão. Por que foi ele? Porque ele vai agora fazer aquilo que nós dissemos que ele tinha que fazer, vai ceder a categoria hoje, porque não tinha como não ceder e dar o reajuste de 16%. Né? Então, ele foi que provocou a greve, porque se ele tivesse dado os 16%, e aquele argumento que se usaram, que os 16% não dá para pagar, volta de novo a ser colocado em xeque, volta a ser derrubada essa tese, e de novo volta-se eles passarem por mentirosos. Eles estavam mentindo 2 vezes. Mentindo quando não podiam pagar o piso salarial de 2022, os 33%. E mentindo agora quando disseram que não podiam pagar 16%, porque agora vão dar os 16%, porque não tem para onde fugir, até porque era um direito conquistado da categoria adquirido, não tinha como fugir disso. E pior, Rodrigo, pela planilha deles aqui, da equipe do prefeito Charão, que é ruim, diga-se de passagem, ruim, pelo que eles estavam propondo aqui, se fosse respeitar o que eles haviam dizendo pelo princípio das isonomias, eles estavam causando aqui realmente gastos maiores e que já era até melhor para o servidor, dentro dos 11%, se fosse calculado em cima do que eles estavam propondo. Eu não sei como eles vão devolver o projeto da SEAD, né? Se eles vão devolver também nos 16%, porque aí, se eles não devolver 16%, também não vai respeitar o princípio da isonomia. Então, eu acredito, Rodrigo, que o prefeito, ele realmente não tinha interesse em conceder o reajuste e só vai estar concedendo o reajuste pela pressão. E aí parabéns ao sindicato, à categoria dos trabalhadores da educação, que sempre se mostram organizados na luta pelos seus direitos. Livre e espontânea pressão, né? Foi por pressão, né? A gente, assim, endurece esse debate dentro do Poder Legislativo e acredita que, de alguma forma, a gente está contribuindo para isso. Eu disse durante toda a semana passada para os colegas da Câmara, tanto os que não são da base quanto os que são da base, que a gente estava aberto ao diálogo e que, se nós construíssemos uma proposta e levasse ao prefeito para que a gente pudesse resolver o problema da greve, porque além do trabalhador, volto a dizer, a gente tem que pensar no aluno. Vereador, eu tenho uma pergunta para fazer para você, né? E eu sei que você é muito homem para responder. É uma pergunta que muita gente se faz. Volto a dizer, com todo respeito ao povo da cidade e o povo do interior que está dando essa audiência aí para a gente. Uma pergunta que eu lhe faço. Você falou sobre base. O que significa ser da base do prefeito hoje? Hoje, vamos falar do nosso hoje, esquece o passado, o futuro, vamos falar hoje. Ser da base do prefeito hoje é compactuar, no caso, quem está do lado do prefeito, compactua com tudo que ele faz, mesmo sendo certo, mesmo até coisas erradas. Ser da base do prefeito hoje é o prefeito errar e a base dele está do lado dele para defender. É o prefeito mexer com o dinheiro público para benefício próprio e a base está lá para defender. Ter uma fiscalização no caso dos 2 milhões de caixões. A base do prefeito está lá, não vamos fiscalizar. Então, ser da base do prefeito é compactuar com tudo que ele faz, até com coisas erradas. Hoje, ser da base do prefeito significa isso? Olha, Rodrigo, eu estou três mandatos, né? Estou 3 mandatos na Câmara e eu ainda não fui base de governo, né? Eu sempre estive na oposição, então sem falar muito da oposição, sem falar um pouco da base. Mas assim, o modelo republicano que se estende no Brasil hoje, em relação a essa questão de construção de base, ele é para dar sustentação ao governo, nos seus projetos, que seja, claro, que a teoria é que esses projetos sejam de interesse do povo e o governo tenha agilidade ou vontade, o desejo que aquilo possa ser feito de forma mais ágil. Então, por isso se constrói uma base para discutir mais rapidamente isso e ter força dentro dos parlamentos de modo geral para que essas questões sejam aprovadas. Mas eu tenho certeza
de uma coisa: nós não podemos, Rodrigo, misturar o poder executivo com o poder legislativo. Nós podemos participar do poder executivo como base de sustentação, como apoio, no diálogo, mas não podemos ser submisso ao poder executivo. O vereador, ele é o segundo poder do município. Pode ser submisso para coisa do bem, né? Ele não pode ser submisso. Mesmo para questão que seja boa, ele não pode ter, dentro dessas questões comprometidas, o direito de opinar, de debater, o direito de analisar se aquilo está dentro da sua consciência, realmente é bom, né? Se aquilo tem consistência ou não. Ele não pode ser simplesmente uma pessoa que acata tudo que vem pronto do Poder Executivo. Não é esse o papel do vereador. Que é, no caso, a realidade de Breves. Não é esse o papel do vereador. O papel do vereador é buscar se aquilo realmente pode ou não ser bom, né? Se é realmente consistente e em que aquilo vai dar no futuro, porque nós temos essa responsabilidade, até porque, Rodrigo, nós não estamos construindo uma cidade ou um município para o passado, nós estamos construindo no presente a nossa perspectiva de futuro. Então nós temos que ter essa responsabilidade, mas a independência entre os poderes, pensada nos pensadores do século XIX, ela tem que ser permanecida, pô. E a gente não pode fazer o poder legislativo ficar refém do que quer o prefeito, simplesmente porque eu sou da base ou porque eu não sou da base. Não, eu tenho que ter dentro dessa questão a liberdade de chegar, de opinar, de dizer o meu pensamento, porque senão eu fico apenas sendo um empregado do executivo e não um representante do povo. E quando eu saio para pedir voto, eu saio para dizer que eu quero ser representante do povo. Não tem nenhum que saia para dizer que quer ser empregado do Poder Executivo para fazer aquilo que ele deseja. Então, a independência, ela tem que permanecer. E os poderes, eles têm que se respeitar. O próprio prefeito tem que ter a consciência de que, eu conto com o apoio daquele vereador lá no meu projeto, que eu encaminhe para campo, mas eu também não posso exigir dele que ele vire contra o povo, porque ele não é um representante do prefeito, ele é um representante do povo. Participar dos governos, o sistema democrático republicano que nós vivemos, ele aceita e tolera tudo isso, mas ele não é aceitável que você se torne um verdadeiro capacho dos poderes executivos de modo geral espalhado pelo Brasil. Tá certo, infelizmente essa não é a realidade, né, vereador Reinaldo? Infelizmente, e graças a Deus que você é um dos poucos e bons que ainda estão ali dentro daquela casa lutando, né, pelo interesse, pelo bem coletivo, pelo bem do nosso povo, né? A gente agradece muito a você, né, por estar aqui com a gente, né? E que você faça a sua conclusão aí de forma categórica, deixando um bom dia para o nosso povo, né? Deixando o seu abraço para o nosso povo e fazendo suas considerações e voltando sempre que quiser aqui dentro da nossa programação. Obrigado, Rodrigo. A gente agradece mais uma vez o espaço, dizer à população de Breves que nós estamos aí, além, é claro, de fiscalizar. O vereador tem outras funções, que é a de legislar e a função principalmente de representar a demanda do povo, e a gente está de portas abertas para receber aquilo que o povo queira, que seja cutucada, como diz na linguagem popular, que seja levada à tona e que possa querer buscar informação em relação a qualquer tipo de assunto, de qualquer política pública. Nós estamos aí à disposição. Dizer, Rodrigo, que o nosso trabalho continua, nós vamos votar pelo que for melhor para a categoria, né, dos trabalhadores de educação, vamos votar pelo que for melhor para a categoria dos trabalhadores da SEAD, vamos votar pelo que for melhor da categoria da saúde. Nós não vamos votar contra o servidor, não vamos votar junto com o servidor. E aquilo que não venha causar prejuízo. Se tem alguém contra o servidor, esse alguém não é você. Não sou eu vou votar com o servidor. Outra coisa, Rodrigo, que a gente tem que buscar é solucionar esse problema o tanto quanto antes, porque já não é mais aceitável que as crianças continuem sem aula. E esta greve, ela não é construída pela categoria, ela foi determinada. Ela é o resultado de uma situação. Ela é resultado de uma não concordância naquilo que é bom para todos do prefeito Charão. Ele é o dono dessa greve, foi ele que causou ela, ele é o único responsável por isso. Por isso nós temos que hoje, Rodrigo,
se amanhã ou depois a gente aprovar um projeto que a prefeitura refez, ela não refez porque quis, porque o que ela queria era dar 11%, que na maioria dos trabalhadores da educação não chega no salário mínimo esse reajuste. Então, eu quero agradecer mais uma vez, dizer que nós estamos à disposição, Rodrigo. Amanhã nós temos sessão ordinária na Câmara, quinta. As pessoas que queiram acompanhar é só chegar na Câmara, as portas estão abertas e a gente precisa que as pessoas nos visitem, que as pessoas procurem os seus direitos, que as pessoas busquem as informações daquilo que está acontecendo no município. A gente está lá, Rodrigo, ainda com requerimento de CPI para investigar a folha de pagamento da educação e da saúde do ano passado, porque houve um demonstrativo pela categoria dos trabalhadores de educação e pelo Conselho Municipal de Educação de que houve indício de irregularidade nesta folha de pagamento e a gente ainda está com a CPI. Nós temos 5 assinaturas, precisamos apenas de mais uma para instalar uma CPI e apurar se realmente aconteceram alguns desvios, se realmente aconteceu alguns ilícitos, se realmente aconteceu algumas falhas no pagamento durante a folha de pagamento de 2021. Então era o que eu gostaria de dizer. E aquele que tem o seu vereador, peça para ele assinar a CPI para a gente poder apurar essas demandas aí em relação à educação, porque é isso que está prejudicando o aumento da folha, o aumento do gasto, e esses gastos não estão sendo com a educação do filho de vocês. Esses gastos estão indo para as pessoas que não estão fazendo nada pela educação. Foi muito bom esse tipo de recado aí, vereador, aqui no final do nosso bate-papo, da nossa entrevista, para você que tem um vereador que é da base, né? Peça para ele fazer isso pelo povo, pelos professores, né? Aí você realmente vai ver se o seu vereador da base do prefeito, ele tá do teu lado, no caso, lado do povo, ou se ele tá aí, ó, do lado do prefeito, né? Fazendo as coisas que o prefeito quer, sendo um funcionário do prefeito do município. Tá certo? Vereador Enaldo, forte abraço para você, volte sempre. Obrigado, Rodrigo. Tá certo, falei com o vereador Enaldo Aguiar aqui nessa manhã na programação da 96.3, agora são 9h44, 9h44 na 96 FM, a número 1 de audiência.